Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao webinar pós-Covid-19, o futuro das relações de trabalho e da governança digital. Esse webinar é uma iniciativa do Escritório Lima Júnior, Domene e Advogados Associados, com o apoio da Share RH. Eu sou o Luiz Eduardo Drouet, Managing Partner da Share RH, membro da diretoria executiva da BRH São Paulo e também da Campinas Tech. Eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês, a nossa audiência, e também agradecer à doutora Karina Gonzaga e ao doutor Leandro Neto, ambos advogados do Escritório Lima Júnior Domene Advogados, que vão contribuir com as suas experiências, com as suas visões de mercado, nesse momento tão importante para as nossas organizações, onde não faltam dúvidas, e esse webinar tem esse propósito, né? Procurar compartilhar conteúdo atualizado e também poder esclarecer dúvidas de vocês. Então, nós preparamos aqui uma discussão, alguns temas importantes, mas a gente convida vocês a participarem dessa discussão através de perguntas. E para facilitar o controle, vocês devem utilizar o campo aí do YouTube e, se possível, coloquem o hashtag antes de fazer a pergunta. O hashtag é o famoso, né, jogo da velha. E aí vocês colocam o hashtag, fazem a pergunta de vocês e assim a nossa equipe vai conseguir mapear aí as perguntas, enviar aqui. Nós vamos procurar esclarecer o maior número possível delas até às 16 horas, até às 4 horas da tarde, quando a gente encerra o nosso... E, além da transmissão ao vivo que está acontecendo nesse momento, esse webinar ele fica disponível depois. Então, se você conhece alguém que tem interesse e pode se beneficiar desse conteúdo, divulgue depois esse vídeo para que essa pessoa possa acompanhar essa discussão também. Tá bom? Então, eu queria apresentar para vocês os nossos dois convidados, né? A doutora Karina Roberta Colim Sampaio Gonzaga, ela é responsável pela área trabalhista e sindical do escritório, advogada graduada em 97, especialista em Direito Material e Processual do Trabalho pela PUC São Paulo e em Relações Sindicais e Trabalhistas pela WCCA. Atualmente cursando pós-graduação em Direito Empresarial pela FGV, tem mais de 20 anos de atuação na área trabalhista consultiva, contenciosa, sindical e junto ao Ministério Público do Trabalho. Então, muito obrigado, doutora Karina, pela sua disponibilidade. Vai ser um prazer bater um papo com você mais uma vez. E eu apresento para vocês também o doutor Leandro Neto, ele que é graduado pela Faculdade de Direito de Franca, especialista em Direito Empresarial Internacional pela Université Paris e possui LLM em Direito dos Contratos pelo INSPER. Acumulou experiência como advogado em multinacionais de tecnologia e um dos principais grupos de mídia do mundo e uma das maiores empresas da internet do planeta. Ele tem especial conhecimento sobre questões legais relacionadas à TI, telecom, mídia, ecossistema das startups, novas tecnologias e inovação. É autor de artigos publicados em jornais como Valor Econômico e em mídias eletrônicas, como Âmbito Jurídico e Dinheirama.com, nos quais aborda temas sobre o futuro tecnológico e dos seus impactos legais. Muito obrigado, doutor Leandro, também pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, tá? Obrigado, Drouet. Um prazer poder participar de novo. Legal. Então, como eu disse, né, a gente convida vocês a participarem através de perguntas, mas a gente já preparou algumas aqui, que a gente acredita que vai despertar esse bate-papo, vai fazer dessa conversa algo bem dinâmico aqui para o nosso webinar. E eu queria começar com a doutora Karina, né? Doutora Karina, muitas empresas já começam a se preocupar, ou melhor, a se preparar, né, para essa era pós-Covid, né? Independente de todo esse cenário de incerteza que ainda ronda as organizações, as empresas precisam estar preparadas para esse cenário. E aí eu queria entender de você, né, com base na sua experiência, você acredita que o home office ele se tornará uma realidade, algo incorporado pelas empresas, ou foi algo passageiro, só relacionado realmente à pandemia? Bom, primeiramente, boa tarde. Obrigada novamente, Drouet. Bom, eu não tenho dúvidas de que o home office vai ser uma realidade, né? Esse chamado novo normal. Muitas empresas tinham até um certo tabu em relação ao trabalho remoto, mas nós nos vimos forçados a adotar esse tipo de trabalho chamado home office, né? Em razão dessa pandemia e da necessidade do isolamento.
Então, a pandemia ela simplesmente impulsionou as empresas que já não adotavam essa prática, porque tantas outras já adotavam, né? E ele vem se tornando extremamente popular e necessário, né? Em questão de semanas. E muitas empresas, inclusive, perceberam que não houve queda de produtividade, que era o grande temor dos gestores das empresas, não houve falta de comprometimento. Se houve, já havia dentro da empresa também, né? Na sua grande maioria. Então, muito provavelmente, por uma série de razões, né? Não só de qualidade de vida, custo, tempo de deslocamento e a necessidade ainda de nos mantermos em isolamento, isso muito provavelmente, acredito muito que se tornará a nossa realidade, sim, mesmo na era pós-Covid. A gente é até bastante ousado em falar pós-Covid, ainda nesse pico que a gente vive, que nunca acaba, né? Mas, não perdendo Perfeito. as origens, vamos lá, vamos falar de pós-Covid. Claro, até porque é aquela coisa, né? A preparação ela começa hoje, né? Independente de quando o pós-Covid vem acontecer, a empresa precisa estar preparada. Pela minha experiência conversando com muitos RHs, é muito do que você falou. Muitos gestores se surpreenderam, aqueles que tinham resistência, as organizações que eram contra o home office foram surpreendidas. E as organizações que têm encontrado maior dificuldade, geralmente envolvido outros problemas de engajamento, que não estão relacionados necessariamente a essa cultura. Mas daí a importância disso ser bem regulamentado, bem implementado, né, doutora Karina? Depois a gente vai falar um pouquinho dos cuidados relacionados a isso, porque, dado que não é algo simplesmente temporário, se não for bem incorporado, pode gerar risco trabalhista, dor de cabeça para as organizações. Com certeza. Maravilha. Agora, minha pergunta é para o doutor Leandro. Doutor Leandro, antes da pandemia, muitas empresas não tinham institucionalizado a cultura de segurança da informação e do próprio home office. Né? Num cenário pós-Covid, né, mais uma vez dentro desse cenário, essa dependência do home office, da tecnologia, é quase algo irreversível. Nessa corrida contra o tempo, quais seriam as bases para uma boa governança digital? Perfeito. Nesse caso, é importante a gente esses pilares, porque isolados eles pouco servem ou possuem vícios, e conjuntamente eles acabam sendo fortemente eficientes. Como em qualquer outra empresa, aí seja ela adotando ou não home office, seja ela, inclusive, adotando ou não tecnologia, isso daí acaba acontecendo sempre, né? O que a gente tem é a gestão do risco, que se faz cada vez mais necessária. Você tem pessoas trabalhando em um ambiente que não é um ambiente controlado por você, fisicamente falando. Você tem cada vez mais a necessidade de contratar mais e mais e mais soluções. E como fazer a governança de tudo isso daí, né? O primeiro ponto, e por incrível que pareça, um dos mais relevantes, é, sem sombra de dúvida, a busca de soluções tecnológicas adequadas. E o que a gente chama de busca de soluções tecnológicas adequadas, né? Não adianta eu, de repente, permitir que o meu colaborador, claro, uma coisa é o começo da pandemia, a emergência falando e a urgência falando mais alto, ali logo no início de uma crise global. Outra coisa é se preparar para, se estruturar para uma nova realidade. E quando a gente fala de se estruturar para uma nova realidade, né, um cenário extremamente preocupante é o de uso de computadores pessoais para atividades profissionais, né? Seja por questões relacionadas ao uso indevido da máquina, seja inclusive ao próprio risco de segurança da informação que se tem no uso de uma máquina que não seja uma máquina corporativa. Um software não atualizado, um sistema operacional não atualizado, até pirata, de repente, no computador de um colaborador, uma série de riscos relacionados a isto, podem trazer uma dor de cabeça enorme para a empresa. Então, a tecnologia e o emprego de soluções de tecnologia bem pensados e eficientes é fundamental. O VPN é outra solução que sim ou sim deve ser implementada para a segurança da tal da rede da corporação, que antes ficava muito restrita ali aos ambientes internos e agora se transformou em algo literalmente transnacional, né? Se estabelecer controles, criar uma série de controles relacionados ao dia a dia desse home office, ao dia a dia do uso da tecnologia, e esse controle ele vai acontecer como?
por meio de novas políticas, por meio de novas regras, por meio da própria tecnologia, que vai dizer se essa pessoa estava ou não estava logada, que vai dizer o que ela acessou e o que ela não acessou, que vai dizer como está aquele cotidiano, e tudo isso daí, claro, devidamente regulado e bem estruturado. O outro pilar, a cultura, é fundamental ter cultura. Por quê? Porque sem a cultura, a tecnologia, o controle, nada disso acontece. Então, você vai ter que ter um RH tech, você vai ter que ter um marketing tech, você vai ter que ter um financeiro tech. Eu brinco que agora todas as áreas de qualquer empresa também tem que falar a linguagem tecnológica, mais do que nunca. A gente vê a pandemia, na verdade, acelerando uma transformação que provavelmente levaria 5 anos, 10 anos para se consolidar, né? E o compliance, né? Amarrar tudo isso daí dentro de um compliance efetivo e realmente que vá além das próprias políticas per si, né? Que seja, de fato, um avaliador e um monitorador de tudo isso. Muito bom, doutor Leandro. Doutora Karina, a gente falava agora há pouco sobre essa questão do home office, né, que veio para ficar, e eu tenho visto algumas empresas aproveitando essa experiência de pessoas funcionando e produzindo muito bem 100% remotamente, para abrir posições 100% remotas, pessoas que em outras cidades, em outras regiões, a gente atende empresas nos Estados Unidos que contratam, por exemplo, desenvolvedores no Brasil, mas muita gente ainda confunde as expressões home office e teletrabalho. Explica para a gente a diferença e também quais são os riscos de a gente não aplicar adequadamente o home office ou o teletrabalho, né? Ah, com certeza, Druê. E essa confusão ela é muito comum, ela é mais comum do que muitos pensam, né? Utilizam a expressão home office e teletrabalho como se sinônimos fossem, e não são sinônimos. O home office é uma forma de trabalho, é uma forma de se praticar a sua atividade, enquanto o teletrabalho é uma modalidade de contratação. Tá? Então, no home office, o empregado ele se ajusta em horários e permanece parte no estabelecimento da empresa e parte de forma não obrigatória em lugar de sua escolha. Tá? Então, pode ser na sua casa, no café da esquina, na casa do pai. Já no contrato de teletrabalho, existe um instituto na CLT prevendo os requisitos necessários no artigo 75A, como desenvolvimento das atividades predominantemente fora das dependências da empresa, utilização de tecnologia de informação e de comunicação. Então, veja só, você não pode colocar em home office uma pessoa de confecção, que costura. Eu não posso contratar como teletrabalhadora uma pessoa que vai trabalhar na produção de uma confecção, por exemplo, porque ela não vai trabalhar com meios de tecnologia, de informação e de comunicação. Ela vai trabalhar com uma máquina de costura. Então, o trabalho dela vai ser na forma de home office. Para caracterizar o teletrabalho, eu tenho que obrigatoriamente utilizar tecnologias de informação e de comunicação, tá? E outro ponto de diferença é que no contrato de teletrabalho, a realização do trabalho fora das dependências da empresa é a regra primordial. Enquanto no home office existe uma flexibilização. Você pode ficar 3 dias na empresa, 2 fora, ou 1 e 5. Não existe uma regra engessada. E no teletrabalho, obrigatoriamente, para ele não ser descaracterizado, o empregado ele tem que estar prioritariamente fora da empresa. Entendeu? Então, não são. Eu dou esse exemplo da costura, porque há várias empresas de confecção que praticam home office, porque suas costureiras ficam nas suas casas, mas não se pode contratar um teletrabalhador para costurar, porque ele não vai usar os equipamentos de tecnologia de informação e comunicação. Espero que eu tenha conseguido deixar claro. Não, ficou super claro, ótimo exemplo também. Obrigado, doutora Karina. Doutor Leandro, a próxima pergunta aqui está relacionado muito à dependência das empresas em relação às soluções de tecnologia, né? Nesse cenário todo digital, cada vez mais as empresas têm que contratar esse serviço, só que esses contratos eles apresentam ou omitem uma série de informações técnicas muito próprias
desse mercado, né? Como que as empresas se adaptam a isso? Como elas lidam com esses pontos? Esse também é um ponto que tem muita relação com aquele comentário que eu trouxe na resposta à pergunta anterior. Todas as áreas serão tech, né? Todo mundo deverá começar a incorporar uma série de expressões e lugares comuns desse mercado para que consigam, inclusive, negociar de forma efetiva. Né? Talvez um dos principais pontos, uma contribuição para que todos tenham essas 3 letras aí muito próximas e sempre busquem isso daí dentro desses contratos de tecnologia, é o tal do SLA. Né? O que é o SLA? Né? É o famoso nível de entrega daquele serviço, né? Ou seja, quantos % de disponibilidade eu vou estar dando para aquele serviço. Então, se eu estou contratando um link dedicado, por exemplo, né, eu preciso saber qual é o SLA desse link, quanto % do meu mês ele vai estar disponível, 99,9%, 99,99%. Tá, legal, mas será que só isso é suficiente? Será que não precisa haver uma penalidade pelo descumprimento do SLA, coisa que a maior parte dos contratos com empresas de tecnologia não tem? Elas falam, olha, eu vou te entregar uma disponibilidade de X, tá? Ponto. Ponto final. Já não vale a pena regulamentar, estruturar qual é a penalidade se eu descumprir, porque se eu não tiver isso regulado, claro, eu posso ir para o Código Civil, eu posso discutir o dano que houve, etc., etc., começar uma discussão do sexo dos anjos interminável e o meu problema não foi resolvido, né? Sequer para uma eventual rescisão desse contrato. Então, é importante identificar os SLAs, é importante verificar as penalidades desse SLA. Esses tipos de contrato têm prazos muito particulares, inclusive com multas bastante robustas pelo término antecipado e motivado. Então, é importante estar muito atento a isso daí e, claro, sempre contar com a ajuda de um especialista, inclusive envolvendo a área de TI, para que ela seja ouvida, envolvendo profissionais que entendam aquela linguagem de forma adequada durante a negociação, durante a contratação, porque perguntar a eles depois que o problema está posto é quase chorar sobre o leite derramado, né? É quase falar obviedades, né? É triste. Então, a visão preventiva nesse cenário de empresas de tecnologia, ela é primordial, até porque, de novo, são contratos longos, são contratos técnicos e são contratos que podem aí trazer alguma dificuldade em caso de descumprimento pelo fornecedor de tecnologia. Então, estejam atentos, sem sombra de dúvida. Perfeito, doutor Leandro. Doutora Karina, as empresas que contam com espaço de descompressão, descanso, lazer e refeitórios, nesse cenário pós-Covid, né, da volta dos trabalhadores aos seus postos de trabalho, quais devem ser os cuidados nesses ambientes, né, para evitar, obviamente, qualquer risco de contaminação? Como que você vê esse ponto? Bom, muito bom, Dure. Bom, os cuidados não devem se ater só a esses espaços de descanso, lazer, refeitório, mas também a esses espaços, assim como os postos de trabalho, né, onde efetivamente o trabalhador fica em sua maior parte de tempo. A orientação que tem sido dada, e todo cuidado neste momento é pouco, porque nós temos aí um posicionamento de que coronavírus pode ser considerado uma doença ocupacional e vai caber à empresa comprovar que essa doença não foi adquirida no trabalho ou durante o trabalho. Que a empresa tem que tomar? Todas as medidas de proteção e contenção, né, de contaminação do coronavírus. Então, nós temos, por exemplo, desativação de áreas de descompressão, descanso, lazer, as áreas comuns, elas estão sendo desativadas pelas empresas, ainda que momentaneamente, até que se tenha segurança, né, para que essas áreas de convívio retornem. E, paralelamente a isso, muito cuidado com os refeitórios, os espaços de refeição, onde as pessoas costumam
confraternizar ali, sentar próximos. Precisa ter os lugares demarcados. Tem muitas empresas que têm refeitórios grandes, às vezes até terceirizados, exigindo a colocação daquela placa de acrílico separando os lugares, tá? Mantendo esse distanciamento mesmo no refeitório. Então, nós vamos viver num momento em que eu não vou poder sentar na mesa e conversar com o coleguinha de trabalho. Eu vou ter que estar isolado, inclusive na hora da minha refeição, né? Então, tem as placas na troca de um funcionário para o outro sentar no mesmo. Empresas que estão adotando uma sinalização sobre a mesa, né? A mesa que já foi higienizada, ela tem um cartão em cima. A mesa que não foi, ela está sem esse cartão, para a pessoa saber que ali ela pode sentar. Esses isolamentos com as placas de acrílicos que a gente tem visto muito em supermercado, mas sendo usados nos refeitórios. Distanciamento social, não precisa nem falar o distanciamento de pelo menos 1,5 metro nestes espaços. Então, por isso a desativação dos espaços de descompressão, dos espaços de convivência, porque é um lugar que você não consegue ter o controle, enquanto empresa, do convívio ali próximo de uma pessoa com a outra, de um trabalhador com o outro. Então, muitas empresas têm optado, sim, por desativar, ainda que momentaneamente. Mas os refeitórios não tem como, temos que ter o espaço ou ainda o fornecimento da refeição, né, dependendo da empresa, e aí todo cuidado é pouco. Mesma coisa para os postos de trabalho, que devem ser constantemente higienizados, não é aquela higienização, higieniza de manhã e no final da tarde, não, ela é constante. Os empregados e os trabalhadores, todos os profissionais ali, eles devem estar atentos às recomendações passadas pelas empresas, né, de fazer também a higienização do seu telefone, da sua mesa, do seu teclado, ou se você trabalhar numa linha de produção, ele tem que ter as orientações, qual o limite em que ele pode ir ali. Então, é um momento de grandes adaptações, mas que é de extrema relevância e importância, especialmente para as empresas poderem se defender numa eventual discussão de uma doença, de um coronavírus, né, de uma contaminação dentro do ambiente de trabalho, né? Então, essas são as formas que as empresas vêm adotando e que nós temos orientado. Perfeito, doutora Carina. Um complemento, até olhando a tecnologia, olhem que legal, uma sugestão. Uma empresa global que tem uma planta enorme aí próxima a Campinas e está, inclusive, disponibilizando uma solução genial de uma empresa de tecnologia que é o monitoramento das pessoas de contato. Então, a pessoa, todos os colaboradores instalam esse aplicativo, né? E aí, se de repente alguém diz, olha, fui contaminado ou estou com suspeita, esse aplicativo vai dizer todas as pessoas que estiveram próximas desse colaborador por geolocalização dentro da empresa. E aí, logo, todas as pessoas ficarão em observação e serão afastadas. É genial, né? Não, é genial. A gente vê as empresas que já adotaram, então tem túnel de ionização, né? Então, o empregado, o profissional, ele passa dentro de um túnel, né? Ele toma uma chuva ali, né, para se higienizar e entrar nas dependências da empresa. Mas isso aí é genial até para o próprio controle, né, de uma contaminação. Muito legal, doutor Leandro, doutora Carina. Agora, a próxima pergunta aqui, relacionada à governança, né, de tecnologia, para o doutor Leandro, como que é possível que as empresas possam endereçar a governança na gestão da segurança da informação dos colaboradores em home office? E eu aproveito, doutor Leandro, para emendar uma pergunta junto com essa, se esse tema de governança da gestão da segurança da informação é um tema só de grandes empresas, ou se empresas de médio e pequeno porte também devem se preocupar com esse tema. Porque eu vejo muitas vezes o empreendedor, ele acha, puxa, eu nem tenho uma área de tecnologia, então eu não deveria me preocupar com isso, né? Uma área estruturada, interna, né? E às vezes a gente sabe que muitos negócios podem serem colocados em risco, né? Então, compartilhe um pouquinho da sua visão sobre isso, por favor. E acho que até aproveitando o seu gancho, eu vou dar um exemplo de um cliente que nos procurou, na verdade, falamos sobre LGPD como um todo, tá? Não é nenhuma grande empresa ou uma multinacional
robusta, com grandes departamentos estruturados. Na verdade, ele é um fornecedor de empresas que nos confidenciou. Ele disse, olha, uma pessoa saiu da empresa, mesmo antes da era Covid, e levou uma série de informações e, por incrível que pareça, começou a torná-las públicas em redes sociais, em LinkedIn, inclusive usando aquilo lá como autopropaganda, mas apresentando uma série de dados confidenciais sobre a empresa e sobre os clientes dessa empresa. Então, de modo algum, essa é uma preocupação só de grandes corporações e que tem a área de TI, muito pelo contrário, e é claro, né, você não vai usar para uma grande instituição financeira a mesma solução e os mesmos remédios, né, que você usaria em uma micro, pequena empresa. São cenários totalmente diferentes, mas a criatividade e o bom senso ajudam demais na estruturação de medidas para se ajustar, né? Coisas simples e cotidianas, como, por exemplo, você vai institucionalizar o home office. Poxa, será que é bacana eu manter um computador do próprio colaborador? Será que eu coloco o computador corporativo? Poxa, será que esse meu colaborador ele pode ir em uma Starbucks, em um lugar aberto e acessar uma rede Wi-Fi pública para acessar a minha rede? Será que eu não estou preocupado? Será que eu não estou correndo um risco com isso daí? Será que se eu fizer um treinamento, ainda que seja um treinamento com a minha área de TI, com o meu fornecedor de TI, com um cara que vem aqui dar manutenção dos meus equipamentos, com ele explicando ali em duas folhas sulfites quais são os cuidados básicos que eu tenho de ter? Será que isso daí já não é meio caminho andado? Né? Um outro exemplo, poxa, será que se eu contratar um Office 365, uma solução em nuvem mais robusta, será que isso daí já não é um grande mitigador de risco com o servidor local que eu eventualmente tenha? Então, uma série de medidas, por menores e mais simples que sejam, ajudam sobremaneira. E aquela história da conscientização. Você colocar em um contrato de trabalho regras claras sobre o que pode, o que não pode, ou fazer menção nesse contrato de trabalho a uma política dizendo ali o que pode, o que não pode, e o colaborador sendo relembrado de tempos em tempos sobre isso daí, seja pelo RH, seja por um e-mail, seja por uma série de medidas que não custam também nenhuma grande fortuna e que requerem mais boa vontade. Será que o próprio colaborador não vai pensar duas vezes antes de um ato de esperteza? Poxa, lá está dizendo que eles estão de olho nisso. Se eles estão de olho nisso, e isso pode ser considerado uma falta grave, será que vale a pena correr o risco se eu posso perder o meu emprego em uma brincadeira dessa? Porque muitas vezes uma pessoa mal intencionada pode se ver desinteressada ou pelo menos coagida a agir. Eu gosto muito de brincar do exemplo do muro. Um muro para um ladrão, ele é só um muro. Agora, um muro com cerca elétrica e um muro sem cerca elétrica, provavelmente o ladrão vai optar pelo muro sem cerca elétrica. Então, você ir criando camadas para evitar qualquer medida não bem intencionada, ela é sempre bem-vinda. E mais que isso, muitas vezes, e nesse cenário sobretudo, você tem, de fato, o desconhecimento. Né? Eu vou dar um exemplo real de uma das empresas que eu trabalhei. Um dos vice-presidentes veio me procurar falando: Leandro, eu recebi esse e-mail na caixa corporativa dele, tá? Da Receita Federal, pedindo para eu clicar nesse link porque teve algum problema com minha declaração de imposto de renda. Fomos verificar o e-mail que deu origem a esse e-mail, fomos verificar o link. Phishing. Provavelmente algum acesso ou alguma instalação por algum outro link. Hackers
começaram a mandar e-mail para eles, buscando novas formas para continuar tendo acesso a outros dados dele, inclusive dados bancários. A gente disse, olha, apague esse e-mail, vamos, né, fazer todo um reset na sua máquina, etc, etc. Mas, olha, o vice-presidente de uma multinacional, né? Será que se um colaborador de uma microempresa, se ele souber o que é phishing, se ele souber como normalmente os hackers atacam, se ele tiver toda essa cultura digital, será que isso já não vai ajudar em 80% dos casos? Né? São todos esses cuidados que devem ser endereçados. Eu buscar a solução de tecnologia que me cabe, eu buscar a solução de cultura e de treinamento que me cabem, eu usar a estrutura contratual que me cabe, tudo isso daí já é suficiente, né? Eu não preciso ter a robustez de uma segurança da informação de uma instituição financeira global. Eu preciso ter aquela que minimamente faça com que o ladrão, do exemplo que eu dei, prefira o muro que não tem cerca, né? Que ele busque outro lugar, que ele não use o meu ambiente corporativo para praticar golpes. Perfeito, doutor Leandro. Muito bom esse caso que exemplifica bem o risco e a preocupação, né, que está acessível, né, das pessoas e das organizações. Nós temos a nossa primeira pergunta do público. Eu aproveito para reforçar essa oportunidade, né, do público que nos acompanha de poder participar através de perguntas. Uma pergunta da Alexandra Viana, direcionada à doutora Karina. No caso do home office, pode ser utilizada a flexibilização, inclusive para o horário de trabalho? Sim, sim. Como é uma forma de trabalho, eu mantenho as regras estabelecidas como se na empresa ele estivesse, tá? O que flexibiliza é o local que ele vai trabalhar, mas não flexibiliza as outras formas contratadas, né? Então, ele foi contratado numa modalidade de jornada flexível, ele vai fazer home office e permanecer com a modalidade flexível. Ou eu vou alterar, quando ele estiver em home office, eu vou adotar a jornada flexível. E quando ele estiver no escritório, ele vai cumprir aquela jornada previamente estabelecida. Desde que devidamente contratado, não há problema algum. Ótimo, ótimo. Excelente. Eu vou dar continuidade aqui para a próxima pergunta para o doutor Leandro. Existe alguma área dentro de uma empresa que não será diretamente impactada por essa nova realidade que a gente está discutindo aqui? Não, não há. Algumas serão muito mais impactadas, outras menos impactadas. Eu te diria, eu elencaria como top 3 das áreas diretamente afetadas, TI, por questões bastante claras, RH, recursos humanos, por questões também bastante claras, e departamentos jurídicos que vão ter que se debruçar sobre uma série de temas novos, sobre uma série de contratos novos e outras tantas realidades, mas há pouco. A área de marketing vai ter que saber o que é um phishing, né? Vai ter que saber o risco que ela corre por isso. A área financeira vai ter que buscar formas de educar, principalmente os seus colaboradores, para golpes financeiros, né? Para boletos falsificados, para mensagens de WhatsApp pedindo dinheiro para XYZ coisas. Tudo isso daí, o crime ele também se tornou digital. Né? A fraude ela também se tornou digital. Então, é importante ter que todas as áreas estejam se preparando e entendendo as transformações que estão ocorrendo dentro delas para que essa nova realidade seja ocorra da melhor forma, e mais que isso, né? Que isso daí acabe sendo um diferencial para a própria empresa quando ela se adapta de forma mais robusta. Perfeito. Eu gostei muito, doutor Leandro, quando você falou, todo mundo vai ter que ser técnico, né? Não dá mais para a gente ser analógico e contar com uma, duas, três pessoas ou um departamento dentro da empresa que entende de tecnologia. Todo mundo vai ter que entender de tecnologia, essa nova realidade que a gente tem que se adaptar. Muito obrigado pela resposta. Próxima pergunta, doutora Karina, é a seguinte, né? Quando a gente vê essas orientações relacionadas ao distanciamento obrigatório, né, todas fazem muito sentido, parecem né, serem medidas prudentes, porém, muitas empresas não têm espaço físico para isso, né?
Como que as empresas devem proceder nesse caso, né? Se ela não consegue fazer o isolamento recomendado, quais as alternativas? Ela pode fazer um intercalamento entre profissionais, um determinado grupo vai segunda, quarta e sexta, o outro vai terça e quinta, inverte. Como que a empresa pode proceder para ela conseguir garantir o isolamento, o distanciamento obrigatório, que é tão importante, mesmo com uma estrutura física que não seja a mais favorável para isso? Pois é, ótima pergunta, Dru. O que acontece? Quando a gente fala de estabelecimento de home office, essa também vai ser uma tendência, né? Nós vamos praticar grupos. Grupo A vai estar no ambiente corporativo, quando o grupo B vai estar em casa, para que não tenha essa proximidade. Então, tem muitas empresas adotando essa escala, de acordo com a posição que o profissional senta dentro da empresa. Mas aí estamos falando do ambiente tranquilo, né? Estamos falando de um ambiente de escritório, de corporativo. Quando a gente vai para a indústria, por exemplo, que eu tenho lá a linha de produção, um do ladinho do outro, e para ela funcionar, precisa estar um ao lado do outro, eu tenho que adotar os outros meios, né? Então, o uso daquele escudo facial, além da máscara, né, de respiração, daquele escudo facial, aquela viseira de proteção, é um meio. Álcool em gel, empresas colocando barreiras entre uma posição e outra, então o funcionário ele está trabalhando na linha só naquele espaço dele. A distribuição até exagerada do álcool em gel, ainda assim sendo exagerada, ela é pouca, né? Porque se a gente pensar numa linha de produção automobilística, ok, você fica, um operador está aqui, o outro está a metros de distância do outro, porque nós estamos falando de peças grandes sendo produzidas. Quando a gente vai para uma realidade de frigorífico, eu tenho um do ladinho do outro e cada um com a sua função, com a sua atividade, e aí eu tenho que adotar o uso dessa dupla máscara, né, da viseira, as luvas, a orientação vai ser uma coisa assim, não basta só eu fornecer, né, esses equipamentos, eu tenho que conscientizar e criar uma cultura nesses trabalhadores da importância de se autoprotegerem também, né? Então a gente vai ter que perder um pouco essa mania brasileirística de ficar encostando, abraçando, elando para falar, né? E aí vai da consciência mesmo, da cultura a ser criada, porque de fato tem muitas empresas que não contam nem com espaço ou nem pela sua atividade, ela tem como manter esse distanciamento, né? Mas aonde dá, tem que ter a marcação no chão, né? Para lembrar as pessoas que ela tem que manter 1,5 metro de distância, e quando não sendo possível, adotar todos os outros meios possíveis aí de isolar a pessoa dentro daquele quadradinho dela ali. Perfeito. Muito obrigado pela resposta, doutora Karina. Acho que tem esse aspecto legal de risco trabalhista, né, como você já colocou, de ser configurado como doença ocupacional, mas tem a ver com a própria produtividade, né? Se o colaborador ele se sente inseguro, ele vai produzir menos e pior, se ele tem uma contaminação em massa, quantos afastamentos ele vai ter depois por conta da doença, né? Então, obviamente, são medidas que envolvem investimento, muito cuidado, muita atenção, mas são uma nova realidade que as organizações vão ter que se adaptar, né? Sim, certamente. Perfeito. Legal. Doutor Leandro, como fica a implementação da LGPD no meio de tudo isso que está acontecendo, né? LGPD tirava o sonho, né, das empresas, dos profissionais, né? Quando a gente virou o ano, todo mundo estava preocupado com a LGPD, de repente ela perdeu espaço, né, no foco, na preocupação com a história da pandemia, mas ela continua no radar das organizações, né? Tem gente já muito avançada, já fez a lição de casa, e tem gente que nem começou. Como é que fica nesse cenário? E por falar em investimento, né, vem a LGPD. A sua percepção de realidade ela é bastante feliz e bastante precisa, Dru. É exatamente esse o ponto. Há uma série de outras prioridades e urgências. E lá atrás, quando o Senado começou a discutir as prorrogações da LGPD, eu levantei a mão dizendo, olha, é uma medida sim sensata, é uma medida sim necessária, porque o foco e a urgência é em existir
né, continuar existindo enquanto corporação. O fato é que a LGPD teve as suas sanções prorrogadas lá para agosto de 2021 e, pelo menos por enquanto, temos a aplicação de todas as demais regras de dentro da Lei Geral de Proteção de Dados prorrogadas para 3 de maio. Por quê? Porque existe uma MP que prevê esse novo prazo e que está sendo discutida pelo Congresso. Queremos crer que essa prorrogação ela também vai acontecer, mas, mesmo assim, maio está logo aí, gente. Infelizmente, essa também é a realidade. E qual é o grande momento que nós devemos utilizar, inclusive, como estratégia, como estratégico? Poxa, vou falar num cenário pós-Covid de home office, de segurança da informação, de tecnologia, de novas ferramentas, de novas formas de abordagem, de novas formas de armazenamento de dados. Um excelente momento, um momento único para aproveitar todas essas janelas que estão abertas para endereçar em cada uma delas também o próprio tema LGPD. Poxa, se eu vou comprar um novo computador, por que eu não compro um computador que tenha ferramentas relacionadas a isso? Se eu vou adotar um sistema operacional que ele será online a partir de agora, por que eu não uso um sistema operacional que também enderece LGPD? Se eu vou usar uma ferramenta de comunicação por voz ou de comunicação por mensagem instantânea, por que eu já não aproveito e utilizo alguma coisa aderente? Se eu vou revisitar a minha política, ou se eu vou criar uma política de segurança da informação, ótimo momento para colocar ali também a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, não criem momentos distintos, né? Para se gastar energia se revisitando duas coisas. Imagine o seguinte, poxa, quero estar estruturado para o pós-Covid e, inclusive, na implementação do home office e de toda essa nova realidade, quero estar aí muito bem estruturado. Você vai, cria uma série de novos documentos, cria uma série de revisões legais, adquire novos fornecedores, contrata novos fornecedores, e aí, lá em fevereiro, pós-carnaval, fala, poxa, tem a LGPD. Que eu faço agora? Aí você vai revisitar tudo de novo. Tudo o que você viu em julho, agosto, setembro, você vai ter que revisitar novamente para adequar tudo isso daí a essa nova realidade, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é um momento feliz para se tratar de LGPD, a readequação a essa nova realidade. Tá? Então, aproveitem essa janela, usem essa janela para tornar o discurso e o tema mais abrangente e endereçar isso daí para em 2021 ser um ano da virada, com toda a casa em ordem já. O tempo passa rápido, né, doutor Leandro? Tem algumas pessoas, né, é uma sensação comum da gente ainda remeter muito a março, né, porque quando começou essa história toda, né? Então, como a gente não voltou ao normal, né, não voltou ao trabalho, às vezes dá a sensação de que a gente está no começo do ano, já estamos aí no segundo semestre e o tempo não para, né? Ele continua em ritmo acelerado, maio é logo ali. Então, exato. Muito boa essa sua colocação. Doutora Karina, nós temos observado um crescimento no número de atestados obtidos pelo atendimento via telemedicina, que é uma novidade, né? Foi regulamentado aí logo no início da crise. Como que esses atestados eles funcionam? Eles são válidos para fins de justificativas de ausências? Pois é, são tantas inovações, né? Para quem não é tão tecnológico como o Leandro, fica bem difícil. Mas, assim, o uso da telemedicina, muito possivelmente, fará parte da nova realidade em que a gente vai viver, né? E, consequentemente, aceitar esses atestados não deixará de ser uma realidade também. Então, hoje, nós recebemos muitas consultas a respeito de, olha, meu funcionário saiu e recebeu um atestado pelo aplicativo de mensagens do telefone dele e me encaminhou pelo aplicativo de mensagem. Eu devo aceitar, não devo aceitar? Que tempo eu computo, né, para abonar, porque ele não foi até o consultório? Como funciona? Então, são N questionamentos.
A realidade está posta, a telemedicina está aí, a empresa, se apresentado um atestado, ela tem que acatar e abonar as horas ou o dia ou os dias daquele empregado, né? Porque são tidas como faltas justificadas. Lógico, sempre cabe, assim como com o atestado que é entregue na forma física, sempre cabe um cuidado, uma investigação, uma análise do CID que está ali, a assinatura daquele médico. Há uma orientação do próprio Ministério da Saúde aos médicos que praticam a telemedicina para que eles assinem os atestados através de um certificado digital próprio, divulgado pelo próprio Ministério da Saúde. E existe uma plataforma em que você valida essa assinatura. Então, é possível hoje você até ver se aquela assinatura é daquele médico mesmo, tá? Enquanto na forma física você não tinha. Mas, em regra, todo o cuidado que se tem no recebimento de um atestado entregue por um colaborador, por um trabalhador, deve ser adotada na entrega do atestado fornecido numa consulta, num atendimento por telemedicina. E acreditem, nós empresas começaremos a receber os atestados por e-mail, por celular, e até nossas normas coletivas que prevêem lá entrega obrigatória em 48 horas vão ter que ser alteradas, né? Então, é uma novidade para todo mundo e muitas adequações a serem feitas, mas nós temos que aceitar e aí cabe a investigação da veracidade e da validade daquele atestado. Perfeito. Novos tempos, doutora Karina. Temos que nos adaptar. Temos. Novidades não faltam. E eu aproveito esse gancho, doutor Leandro, para fazer essa pergunta. Obviamente que tudo isso que a gente está falando aqui deixa o pessoal de cabelo em pé, são muitos riscos, muitas ameaças, mas eu imagino também que, como fã da tecnologia, você consiga enxergar oportunidades, né, para as organizações também nesse cenário, do ponto de vista de governança da tecnologia da informação. Quais são essas oportunidades, doutor Leandro? Sem sombra de dúvida. E eu vou fazer aqui um túnel do tempo, né, e como de costume, entregando bem a minha idade, mas é que pouca gente tem falado sobre isso, porque normalmente nós olhamos muito para a realidade posta, né, e não costumamos fazer análises do que poderia ter acontecido. Imaginemos uma pandemia, uma Covid-19 nos anos 90, né, com a internet discada, né, com a maioria das empresas sequer sabendo o que era a bolha da internet nos Estados Unidos. A gente teria, sem sombra de dúvida, uma crise sem precedentes de proporção imensamente maiores e incalculáveis, e eu brinco que o fantasma da miséria efetiva, seria alguma coisa muito mais assustadora do que é com a atual crise. A tecnologia ela veio por uma série de ferramentas, por uma série de mecanismos que encurtam distâncias e facilitam e viabilizam comunicação, ajudar a essa nova realidade de uma forma sem precedentes, né? Seja inclusive por meio de aplicações para entrega de documentos, entrega de comida, a realização de compras, enfim, os cenários eles são infindáveis e os exemplos também são incontáveis para que a gente entenda que com a tecnologia, é claro, ainda assim há impacto, mas o impacto ele é infinitamente menor quando a gente compara com, eventualmente, uma pandemia dessa proporção nos anos 90. Vamos aqui para a oportunidade. Eu gosto de dar um exemplo bastante agrícola, né? Bastante aí do meu interior, que não sai de mim e que mostra muito como qualquer pandemia pode trazer, qualquer crise ela pode ser sinal de novos caminhos e novas oportunidades. Tem crescido absurdamente o volume de compras de hortifruti, de um pé de alface, de laranja, de limão, do que for diretamente do produtor rural, diretamente do pequeno produtor. Porque nesse momento em que as pessoas se preocupam mais com a saúde, por estarem mais em casa, estarem vendo o que estão consumindo ali no dia a dia, o produtor rural que percebeu isso daí, que colocou isso daí em uma rede social dele,
que saiu disparando mensagens instantâneas, que preparou uma página que, dentro do bolso dele, dentro das limitações dele, soube identificar essa oportunidade, ele está vendendo como nunca. Ele está fazendo negócios como nunca. E isso daí se reflete em todo e qualquer segmento, em todo e qualquer lugar. Para o próprio investidor, para o próprio empresário, na verdade, poxa, essa nova realidade, será que nessa nova realidade ela não me traz uma visão de que eu usava muito espaço? Será que, de repente, eu não consigo um espaço mais eficiente para administrar toda a minha equipe? Será que eu não consigo reestruturar a minha equipe de forma mais inteligente? Então, para a pessoa inquieta, para o empreendedor inquieto, para o profissional inquieto, essa pandemia ela traz um sem fim de novos caminhos e de novas oportunidades, que inclusive dirão no futuro quem vai sobreviver e quem não vai sobreviver, né? Quem simplesmente fecha as portas e se lamenta, né, pode sofrer grandes consequências no futuro. Claro, a gente sabe que para alguns, por mais criativos que eles sejam, infelizmente o cenário é bastante dramático, mas a engenhosidade e adotar medidas calculando riscos, né, essa é a grande questão, sabendo calcular todos os riscos envolvidos, tem trazido aí felizes resultados para todo mundo, né? Excelente, doutor Leandro. Eu gostei muito dessa sua provocação, né? Da gente encarar o desafio, calculando os riscos. Eu também tenho contato com diversas empresas no mercado e